microfone. Conseguem? Olha, não sei porque me convidaram para este tema, embora seja um tema que eu volta e meia abordo nas redes sociais. É um tema que, também do qual fujo de diversos debates, porque acho que é um tema que facilmente pode ser mal usado. Então, o cartaz dizia missão, submissão, e tinha a fotografia de uma mulher, e embaixo, direitos das mulheres e feminismo à luz da Bíblia. Bem, com o tempo que eu tenho, abordar estas coisas todas é assim, como um relato de futebol, sendo que eu nunca relatei em um jogo de futebol, será completamente impossível abordar isto tudo. Mas estamos no encontro do GB, o Grupo Bíblico Universitário, e eu, enquanto cristã, vou começar pelo princípio para dizer e defender aquilo em que eu acredito. Por isso, direitos das mulheres à luz da Bíblia. Têm todos uma Bíblia no telemóvel? Sim? Pronto. Então, é que nós vamos começar mesmo pelo princípio. E embora nem todos os livros da Bíblia estejam por ordem cronológica, Gênesis é mesmo o começo de tudo. Então, estava a pensar, numa sociedade em que as mulheres lutam por ter as mesmas oportunidades que os homens, para que não sejam tratadas como cidadãs de segunda categoria, as mulheres, mesmo aqui em Portugal, lutam para ter os mesmos salários, os mesmos direitos e deveres. E então, esta afirmação que eu trago é apenas e só à luz da Bíblia, não é uma opinião minha. Aliás, eu tenho muitas opiniões sobre muita coisa, mas aquilo que vou tentar fazer aqui hoje é dar-vos uma opinião bíblica, sustentável. A ideia de que mulheres são iguais aos homens não é uma ideia que foi inventada pelo feminismo, lamento dizer. É uma ideia cristã e que surgiu desde o início do mundo. Jesus demonstrou isso durante a sua vida e posso dar-vos inúmeros exemplos que surgem dos relatos dos Evangelhos. E o próprio apóstolo Paulo, pode ter algumas afirmações que alguns consideram controversas, afirmou séculos antes de qualquer movimento feminista surgir. Quando na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, ele escreveu: em Cristo e com Cristo não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher. A Bíblia sempre promoveu a igualdade da dignidade da essência masculina e feminina. Que a história demonstre que essa prática não é vivida no nosso mundo, a culpa não é do cristianismo nem de Deus. É dos homens e das mulheres que não se comportam à altura do seu propósito. Então, o que é que igualdade significa? Aquelas perguntas eu tinha colocado antes, que elas todas misturadas trazem alguma confusão. Vocês disseram algumas coisas. Igualdade. Será que igualdade significa o mesmo? A questão que aqui se apresenta é conseguir entender que o facto de que mulheres e homens são diferentes, porque mulheres e homens são diferentes, com diferentes qualidades, habilidades, responsabilidades, não significa em nada que essas diferenças impliquem desigualdade. Não existe inferioridade ou superioridade no facto de nós sermos diferentes. Fomos criados, homens e mulheres, para coexistir e cumprir a missão que nos foi confiada em Gênesis. A nossa essência e dignidade permanecem intocadas em termos de igualdade, mesmo que aquilo que seja pedido a homens seja diferente daquilo que é pedido a mulheres. Então, vamos a Gênesis e logo no primeiro capítulo, no versículo 27, nós encontramos a primeira afirmação muito clara sobre a igualdade fundamental de homens e mulheres. Diz o quê? Diz que criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ser a imagem de Deus é algo que é exclusivo do ser humano, certo? Os animais não são a imagem de Deus, não há nada no mundo que seja a imagem de Deus. Qualquer discussão sobre masculinidade ou feminilidade deve ser feita a partir deste facto, que homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Quando falamos uns com os outros aqui nesta sala, devemos lembrar que estamos a falar com criaturas que são feitas
E ao pensarmos nisto, fica quase que óbvio que devemos tratar homens e mulheres com igual dignidade e valor. Em nenhum lugar da Bíblia lemos que o homem é mais à imagem de Deus do que a mulher. Em nenhum lugar da Bíblia. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Até há uma parte, logo a seguir, no capítulo seguinte, que a Trindade fala, diz: façamos o homem à nossa imagem, a mulher à nossa imagem. E Imago Dei, que é assim que se chama, ser criada à imagem de Deus, é um privilégio igual de homens e de mulheres. A Bíblia, só com este começo, logo no primeiro capítulo, esclarece-nos acerca de superioridade ou inferioridade que as nossas cabeças parecem tantas vezes aceitar, confundindo papéis e funções com a essência. Sempre que homens sejam vistos como mais importantes do que as mulheres, ou sempre que uma raça seja encarada como superior a outra, mesmo que dentro do mesmo sexo, pretos e brancos e outras raças, a verdade bíblica da igualdade à imagem de Deus é negada, sempre que uns são vistos como mais importantes que outros. Sempre que a sociedade e cultura nos queiram vender que a Bíblia é um livro que defende desníveis entre sexos, baseadas em algumas escrituras, alguns versículos fora do contexto, devemos voltar logo à primeira página em Gênesis para refutar estas mentiras. Não deixam dúvidas em relação a isso. Não querendo alongar nesta parte da criação do homem e da mulher e como ela aconteceu, porque até já foi falado nos mini-grupos, vocês, e no tal poema que foi dito, gostava de destacar algo que fica bem claro. Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. Como assim? O homem não estava só, ele tinha Deus, certo? Ele tinha a companhia de Deus. Mas quando Deus afirma o que ele afirma, ele tinha acabado de nomear Adão como um mordomo da sua criação. E ao dar mãos aos animais e ao entregar o que ele tinha criado. Aqui começa a entrar algumas das nossas questões. Porque muitos encontram problemas em classificar a mulher como sendo uma ajudadora do homem, como sendo uma ajudadora idónea. E esse é de facto um dos problemas em classificar a mulher desta forma. É um problema que encontramos na limitação do nosso vocabulário, não só porque a Bíblia já vem traduzida e não foi escrita em português, e portanto temos toda uma compreensão cultural da palavra ajudadora, mas também tem a ver com o nosso entendimento e com os conceitos que nós temos em relação ao uso desse mesmo vocabulário. A verdade é que Adão tinha uma missão para cumprir, e aquilo que Deus diz, ao dizer que não é bom que ele esteja só, ele não está a dizer: olha, Adão, eu sou Deus, mas não sou uma companhia boa para ti. Não é isso que Deus está a dizer. Deus era uma boa companhia, era a companhia. O que ele está a dizer é: Adão, eu dei-te uma missão, e a verdade é que tu não vais conseguir cumprir essa missão se não tiveres uma ajuda. Tu não vais conseguir fazer sozinho. E nas nossas terminologias do século XXI, a definição da ajudadora remete-nos para caracterizações simplistas e preconceituosas. Adão, patrão, Eva, empregada, Adão, importante, Eva, menos importante. Acontece que esta palavra, ajudadora, no seu original, é tudo menos distinto. Significa, algumas das traduções, esta ajudadora significa competente ou adequada. Nas mais, a palavra no seu original, que é Ezer, não sei dizer exatamente como é o original, mas escreve-se assim, Ezer, é uma palavra para descrever Eva, a ajudadora, e é a palavra que é usada no Velho Testamento pelo menos 16 vezes para a ajuda que Deus dá ao seu povo, especialmente em circunstâncias de batalhas e de lutas. Uma delas, que é uma das minhas preferidas, está no Salmo 33, no verso 20, quando diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ezer, e o nosso escudo. Ser Ezer, ser ajudadora, não é então como muitos pensam, ser menos, ser nada. Há aqui uma ajuda. A missão que Adão e Eva iriam cumprir só se fazia em equipa. É apenas quando Eva entra em cena que tudo fica muito bom. Até então era tudo bom. E a instrução frutificar e multiplicar-vos passa a ser possível só com Eva.
forma harmoniosa e perfeita, passa a ser uma competição. O que era harmonia traz desconfiança. Isto é importante para começar a entender que todos vivemos hoje com esta herança pecaminosa e que nos limita, seja através de serpentes que nos são trazidas pela nossa cultura ou pela nossa sociedade, seja pelo próprio mal com que nós nascemos e que nós habitamos. E depois entramos naquela palavra submissão. Às vezes eu digo para irmos ao dicionário ver, mas muitas das vezes até os nossos próprios dicionários da língua portuguesa ou da língua inglesa, eles próprios já estão influenciados pela cultura. A prova disso é que os dicionários vão sendo revistos tantos anos e palavras novas vão sendo introduzidas. No original, a palavra submissão que é utilizada, e ao compormos a submissão, vocês sabem o que é, não é? Sub é estar debaixo. Portanto, alguém que está no ato de submissão, ela está a querer cumprir uma missão. Apesar da nossa ideia aqui não ser falar de casamento, ou pelo menos não era esse o título inicial, creio que é importante nós compreendermos este contexto e toda a intenção inicial de Deus ao criar o homem e a mulher, porque de facto começa no cenário do casamento. Para também entender os conceitos e palavras como submissão ou autoridade, que é outra palavra com a qual hoje nós também temos muita dificuldade. A palavra submissão tem muita má conotação, porque há muito pouco tempo foi um que havia um cartaz no partido político que era chega de submissão. Ninguém quer ser submisso, na verdade, porque isso significa acatar ordens. E compondo a palavra, como eu disse, encontrando-a no contexto das cartas do Novo Testamento. E sabem em que contextos é que a palavra submissão aparece? Ela aparece no contexto do casamento, é verdade. Aparece no contexto da vida em comunidade, na igreja, e no relacionamento de pais e filhos. Por isso, submissão é estar debaixo de uma missão. É ser Ézer, como Deus é para com o seu povo em situações de batalha e ajudar a conquistar essa mesma batalha. Quando Deus ajuda o seu povo em situações de batalha, não há mais nenhuma qualquer, certo? Toda a força. Às vezes há relatos no Velho Testamento que nós vemos a batalha até quando a quantidade de pessoas é diminuída e que Deus vai claramente, não é o povo que conquista nada, é Deus que faz. Com isto não quero sobrevalorizar o papel da mulher nisto, mas é não devolvê-la ou resgatá-la desse lugar que muitas das vezes se encontra de prioridade. Esta posição não é uma posição de fraqueza, pelo contrário, é uma posição de força, de unir todas as forças para que a missão se cumpra. Isto aplica-se no casamento, na relação pais e filhos e aplica-se na vida e igreja. E sabem, a forma mais sublime de submissão, e que deve ser a forma que nós devemos buscar para compreender, foi a forma como Jesus a viveu. O cântico, que é um cântico muito bonito que nós encontramos em Filipenses 2, temos assim: Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, abriu mão dos privilégios divinos, sem por isso deixar de ser Deus. Em algum momento, Jesus deixou de ser Deus quando se submeteu. E assumiu o papel mais submisso de todos na terra. Esta passagem de Filipenses 2, ao revelar a igualdade na Trindade, demonstra a submissão voluntária do Filho ao Pai. Em nenhum momento Jesus se tornou inferior a Deus Pai. Jesus continua a ser igualmente Deus, como se
para estar debaixo da missão de morrer pela humanidade. A submissão que a Bíblia fala é acerca de uma disposição de contribuir para uma missão. Não é de aceitar ficar num lugar de inferioridade ou superioridade. Mais à frente, em Filipenses 2, vemos o que é que vemos quando Jesus se esvazia. Vemos que o Pai exaltou soberanamente o Filho, de forma a que todos reconhecessem que Jesus era Deus, para a glória de Deus. O exemplo de Jesus de submissão desmonta todas as ideias de diversidade de papéis. A verdade é que na Trindade existe uma mesma. Existem três pessoas. Estas três pessoas são Deus, mas têm papéis diferentes. Então, o exemplo de Jesus desmonta todas as ideias que diversidade de papéis significa hierarquias e níveis diferentes de importância. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todos são Deus. Trindade. O Filho sujeitou-se ao Pai e o Pai exalta o Filho à posição mais elevada. Cada um deseja agradar o outro. Jesus fica debaixo da liderança do Pai de forma desprendida e abnegada e não porque ele foi coagido pelo Pai. A liderança do Pai é reconhecida por Jesus como prazer, respeito e amor recíprocos. Há quem lhe chame a dança da Trindade. Esse é um dos motivos que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas. Podemos vislumbrar o coração de Deus na obra da salvação se observarmos o mistério do casamento. Não encontramos lugar na Bíblia para outras submissões que não essa. Quanto muito somos chamados a respeitar as autoridades, contanto que nada destas situações nos conduzam a pecar, até mesmo no contexto da submissão. Lembrem-se, a submissão é algo que se oferece e não é algo que é requerido. Por isso, nos votos de casamento, e eu fiz votos de casamento, cada noivo declara as intenções acerca do que pretende cumprir. E não, nos meus votos, eu disse, prometo amar, respeitar, etc. Eu não disse, olha, eu prometo amar-te e respeitar. Se tu fizeres isto, ou eu espero que tu cumpras isto, vou fazer isto, se tu fizeres aquilo. É uma disposição voluntária, um compromisso, uma disposição do coração. Falando da autoridade, o que é a autoridade? É que uma das coisas que me ocorre nestas conclusões que muitas das vezes surgem em relação a estas palavras, na minha opinião, na nossa sociedade, nós usamos a palavra submissão, ou as pessoas usam a palavra submissão, mas na verdade eu acho que o que estão a querer usar é a palavra subserviência. A subserviência muitas vezes é uma obediência e um constrangimento de fazer algo por coação. E a autoridade, muitas das vezes, quando se vê na Bíblia, quem está a querer olhar com os olhos, e olha muitas das vezes para as questões do casamento, para quem defende estas posições, muitas das vezes, por causa de situações de abuso e de mau uso da autoridade, confunde-se a autoridade, que é uma palavra boa, com autoritarismo. Então, muitas das vezes, quando eu estou a debater estes assuntos e me falam de submissão, eu pergunto, mas é a submissão que estás a falar ou é a subserviência? É a autoridade ou é autoritarismo? É quando vemos Jesus e Deus Pai, vemos submissão e vemos autoridade. Não vemos nem subserviência, nem autoritarismo. Em João 13, Jesus demonstra aos discípulos o que é ser um líder e o que é ter autoridade. Já vimos antes que Jesus se esvaziou e colocou na forma de servo. Mas em João 13 temos aquele célebre episódio, mesmo nas vésperas de Jesus morrer, que diz, depois que ele, Jesus, lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, tinha acabado de lavar os pés aos discípulos, líder, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também vejam lá os pés a vós outros. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz,
autoridade que Jesus exerce é uma autoridade que não reclama que os seus pés sejam lavados. Ele toma a iniciativa de lavar os pés dos seus companheiros. A autoridade bíblica não é autoritarismo, tal como a submissão não é subserviência. Precisamos mesmo distinguir e devolver estas palavras aos seus reais significados na Bíblia, com a luz das Escrituras, se queremos que os nossos olhos sejam iluminados por esta luz certa e não a que a nossa sociedade e isto nos caracteriza. Vimos que depois de Gênesis 3, o caldo entornou-se, o mundo mudou, as coisas não ficaram mais na mesma. Neste momento nós herdamos as consequências do pecado e vivemos a tentar compor aquilo que foi estragado. Vivemos numa luta constante de descobrir quem é que nós somos, qual a nossa identidade, o que nos devemos propor, qual é que é a nossa missão, qual é que é a nossa vocação, o que é que nós vamos querer ser. Por causa do pecado, vivemos a lutar com os nossos egos, o nosso desejo de protagonismo, o nosso desejo de ter uma boa reputação. Então questionamos quem é que nós devemos ser. As lutas que nós vivemos hoje são também marcadas por transformações históricas. Estamos aqui em Portugal no século XXI e se fôssemos para o resto do mundo, todo o contexto de direitos das mulheres e feminismo à luz da Bíblia tomava toda uma outra reconfiguração, certo? Estamos aqui, neste cantinho da Europa, à beira-mar plantado, a dar-nos ao luxo de discutir sobre estes temas, homens e mulheres na mesma sala. Portanto, é em Portugal que estamos a falar neste momento. É interessante vermos outras perspectivas no mundo também para podermos ver a que ponto é que algumas coisas chegam. Houve muitas mudanças desde o início do mundo, mas se olharmos para a vida de Adão, ainda em Gênesis, vemos que a própria forma de viver era muito diferente da nossa. A estrutura do lar, da casa, era comum. E mesmo quando eles deixaram de viver em tendas e já tinham casas, eles moravam em estruturas de 4 divisões que tinham um pátio aberto. A casa era um lugar de comunidade. E embora homens e mulheres tivessem tarefas distintas, porque sempre tiveram, eles geralmente trabalhavam juntos ou próximos fisicamente. Os homens eram, na maioria das vezes, nesta altura, responsáveis pela criação dos animais, a agricultura e faziam os utensílios em cerâmica. E as mulheres, pelo cuidado da família, por fazer roupas, comida, embora também trabalhassem nos campos. Isto durou muito tempo. As mulheres também recebiam educação já nesta altura. Às vezes nós caímos no erro de achar que nós vivemos na fase da vida do mundo mais progressista e mais... Mas nesta altura, final do século VIII a.C., a sociedade israelita era grandemente alfabetizada. E visto que os índices de alfabetização das mulheres costumam ser reveladores do seu valor na sociedade da cultura, não é? É um reflexo cristão do conceito de igualdade e dignidade, do facto que as mulheres hebreias eram alfabetizadas já nesta altura e responsáveis pela maior parte da tarefa de educar os seus filhos. E só isto dava todo um outro assunto, a tarefa de educar os seus filhos, o que não é visto hoje como uma tarefa menor, mas não é isso que estamos a falar agora. Saltando de Gênesis para hoje, vimos como a revolução industrial, muita coisa aconteceu, trouxe uma enorme mudança à vida da equipe. A maioria das famílias, até à Revolução Industrial, tinham uma organização e convivência à volta do lar. Marido e mulher trabalhavam lado a lado, ainda havia tarefas diferentes, e o casamento nos tempos coloniais significava tornar-se colega de trabalho do marido e da mulher, e estar constantemente disponível para aprender novos ofícios. Era a lei da sobrevivência. As tarefas das mulheres eram inúmeras e complexas, até porque em cenários de guerra os maridos estavam ausentes e lhes cabia o governo total da casa. Portanto, esta ideia de mulheres menores em casa a tomar conta de criancinhas, é preciso estudar um bocadinho da história para conseguir descobrir tudo aquilo que as mulheres fizeram ao longo da história. Até então, até essa época da Revolução, os homens treinavam os seus filhos para seguirem o mesmo ofício e a presença dos homens era de alguma forma mais permanente no espaço familiar. Ser pai não era algo que acontecia no final do dia longo de trabalho, era algo que permanecia ao longo desse dia todo. Nesse aspecto, homem e mulher trabalhavam juntos para sustentarem os seus negócios familiares, os pequenos empreendimentos.
celebramos os 504 anos da Reforma, se não estou em erro. E quando vamos à vida da mulher de Martim Lutero, Catarina de Montfort, vemos que ela, além de ter aprendido latim, numa época em que muitos homens nem a sua própria língua sabiam ler, ela era gestora de finanças, tratava do jardim e de todo tipo de medicamentos e mesinhas, costurava, cozinhava e ainda entrava nos debates teológicos todas as visitas que se associam. Ela ia para o quarto, na altura que eles estavam a bater até altas horas da noite, ela ficava lá, além de educar os seus filhos, coisa considerada muito importante. Parece-me assim, olhando o relance, vejo muito nestas mulheres o ideal encontrado em Provérbios 31, acerca da mulher virtuosa. O resultado desta forma de viver serve para olharmos em perspectiva, percebermos onde chegamos e quais é que são as nossas lutas. Na verdade, acho mesmo que não é possível compreender as diferenças e questões em relação ao papel da mulher na sociedade hoje e na família, sem compreendermos esta mudança que também houve no papel do homem nessa mesma sociedade. Lutero foi um dos que defendia a presença e complementaridade da vida do lar. Há uma frase dele que eu não consegui trazer na íntegra, mas que desenvolve esta ideia, que desenvolve a ideia acerca de como um homem está a trocar fraldas e cuidar da sua família, porque isso é servir a Cristo. E que enquanto o faz, Deus e os seus anjos sorriem. E se outros homens ridicularizarem esse ato, deixem-nos estar, que são tolos e ridicularizam-se eles mesmos. Parece-me que muitos anos antes daqui chegarmos, podemos encontrar exemplos diferentes, esforçados, de famílias que procuravam viver de maneira bíblica, já encontramos em Passeio. Lutero falava do casamento, não escondendo as suas dificuldades e vida, mostrando e explicando o quanto cabia ao homem sacrificar-se. Nós vivemos tempos diferentes e, graças a Deus, numa sociedade que procura ou pretende dar iguais direitos e oportunidades a homens e a mulheres. Ou pelo menos são essas as intenções, uma vez que são inúmeras as demonstrações que mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens, não têm os mesmos salários, etc. Sabemos que mulheres são discriminadas e negadas oportunidades se, por exemplo, se escolherem dedicar à família. A questão que se impõe aqui é: quem é que nós somos e para o que é que fomos criados? Está o nosso valor, a nossa identidade no mar ou naquilo que a sociedade nos colocou? Precisamos de nos provar e encontrar a nossa identidade através da construção das nossas carreiras? Sentimos que de alguma forma dedicarmos à família, ou eventualmente até depender economicamente do marido, é uma espécie de inferiorização? Abraçamos a dicotomia que escolher um caminho e rejeitar o outro? Achamos que precisamos constantemente provar aos homens na sociedade que as mulheres são tão capazes que os homens? Homens, vocês olham para as mulheres como seres intelectualmente menos capazes? Não temos tempo para falar do movimento feminista da maneira como eu gostaria? Sim, é certo que mulheres foram abusadas, negligenciadas e desprezadas. Continuam a ser. Olhamos pelo mundo e vemos cenários como o do Afeganistão, agora recentemente, ou do Paquistão, em que mulheres são tratadas como escravas sexuais e lhes são dadas oportunidades. Há muita desigualdade, sim, e há muita demissão masculina também. Mas também vimos na história que responder com pecado ao que é feito com pecado não é solução. Mulheres querem ser homens não me parece ser a resposta. As mulheres são e existem diferentes e podem e devem cumprir os seus papéis, demonstrando a criatividade de Deus. Acredito mesmo que ser homem e ser mulher faz parte da criatividade de Deus. Mulheres não precisam estar constantemente a provar que são capazes de fazer tudo o que os homens fazem. Sabem porquê? Porque não são capazes de fazer tudo o que os homens fazem. Os homens são diferentes e serão, de forma geral, mais fortes, por exemplo. Os homens nunca poderão ter filhos. E olhem que privilégio não se chegou, só as mulheres é que podem ter. Mas tantas vezes vejo mulheres olharem para essa impossibilidade dos homens como se de um privilégio se tratasse e a maternidade fosse um fato. É o ponto a que nós chegamos. Não é porque homens são omissos nos seus lares que a família deixa de ser algo maravilhoso e bom que Deus criou. Não é porque abusos existem que precisamos comportar-nos no difícil. Eu temo que muitas das vezes
olharmos como Jesus. Na sua vida, Jesus veio trazer esta dignidade e igualdade ao longo de todo o seu ministério. Ele exerce misericórdia com mulheres junto ao poço, quando todos estavam dispostos a atacá-lo. Ele compadece da mulher que derrama perfume aos seus pés. E vejam o descaramento. Ele chama Marta, no episódio de Marta e de Maria, quando está em casa delas. Marta está a tratar de preparar a refeição. O que é que Jesus diz? Esquece isso. Vem aproveitar a melhor parte. E coloca e devolve Marta a um lugar que provavelmente naquela época ela nem sabia que tinha. Como assim? Não era importante que Marta tratasse da casa? Jesus trata as mulheres com o amor ao próximo que ele recomendou. E em muitas alturas do seu ministério, ele chama mulheres para mostrar. Aliás, basta lembrarmos que as mulheres foram as últimas na cruz e as primeiras a saber das novas da ressurreição. O amor de Jesus não distingue homens nem mulheres. Há uma citação de um livro que eu achei muito engraçado, depois posso-vos dar aqui, porque é o Love of Saviors. É para ser ouvido com ironia. Diz assim: talvez não seja de admirar que as mulheres fossem as primeiras no berço e as últimas na cruz. Elas nunca conheceram um homem como este homem. Nunca existiu outro. Um profeta e professor que nunca as importunou, nunca as bajulou, persuadiu ou foi condescendente. Um homem que nunca fez piadas maldosas sobre elas, nunca as tratou como ai, as mulheres, Deus nos ajude, ou as senhoras, Deus as abençoe. Um homem que nunca repreendeu sem murmuração e elogiou sem condescendência. Que levava as suas perguntas das mulheres e argumentos a sério. Nunca mapeou as suas férias por elas. Nunca as encorajou a serem femininas ou zombou delas por serem mulheres. Não tinha coisas a resolver e tinha uma dignidade masculina incómoda para defender. Que as aceitou tal como eram e estava despreocupado com isso. Não há ato, sermão ou parábola em todo o Evangelho que receba a sua urgência a partir da perversidade feminina. Em nenhum momento Jesus fala sobre isso. Ninguém adivinharia pelas palavras e atos de Jesus que haveria algo engraçado ou inferior sobre a natureza da mulher. Mas poderíamos facilmente deduzir isso dos seus contemporâneos, ou dos seus profetas antes dele, ou até da igreja de então. As mulheres não são humanas. Ninguém deve convencê-las que elas são humanas. Deixe que elas digam o que quiserem. Não queremos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É com esta nota de humor que encerro. A luta pela igualdade numa sociedade que não acredita em mago ou odeio será sempre como falar em frequências diferentes de rádio. Vocês estão no meio universitário e, portanto, eu acredito que nas vossas lutas, seja no meio universitário, seja no começo do vosso trabalho, será sempre falar em ondas um pouco diferentes, AM e FM. O cristão deve debater-se por defender os direitos daquilo em que acredita e tem feito ao longo dos séculos. Foram os cristãos que trouxeram a alfabetização para a esfera pública e o ensino. Foram os cristãos a ter o papel do movimento da escravidão. E encontramos cristãos sempre que momentos de defesa pela imagem da se encontram. Se somos chamados a lutar por estes lugares, sabemos que é uma luta parcial. Devemos questionar-nos também quais é que são as motivações de fazermos o que fazemos. Lembrem-se daquela parte que eu disse. E agir com pecado. A pecado, talvez não seja a melhor ideia. Qual é o porquê das nossas lutas? São elas para nos devolver ao propósito para o qual nós fomos criados? Começamos por nestas lutas respeitar a nossa individualidade do outro e o propósito que nós temos aqui? Um dia no céu não teremos mais estas questões e seremos apenas e só filhos de Deus num único espaço e sem mais questões. Muito obrigada. Bastante interessante.
podem votar em muitas questões, como já dissemos. Só dá para um minuto ou dois. Vocês também fazerem isso. Posso começar pela primeira questão, vocês podem também fazer mais. Então, a questão mais popular aqui. Sim. Então, pode um cristão ser feminista? Esta é só a questão. Se um cristão, tendo em conta o movimento feminista, se um cristão pode ser um feminista? Aqui a questão era que nós estávamos a falar. O que é que está na origem? Não sei se alguém que fez esta questão quiser explicar e desenvolver. O que é que está realmente na origem do movimento feminista? É que parece-me, se nós estudarmos melhor o movimento feminista, ele nasce muito calcado no princípio de desconfiança do homem. É muito difícil ler um texto que é o feminismo por si só, sem ele estar embutido de uma crítica inerente ao que é ser homem. E, portanto, eu não vejo enquadramento nesse sentido. Eu vejo enquadramento para ser um cristão e defender aquilo que eu acabei de defender. Não me parece a maneira, e encorajo-vos a lerem alguns, posso-vos recomendar mais do que um livro que fala sobre o movimento feminista e como ele nasceu e as suas ramificações. Basicamente, ele parte do princípio de desconfiança masculina, muitas das vezes sim, situações de abuso, de negligência, mas aqui a questão é que, na minha opinião, é reagir com pecado ao pecado. Portanto, nesse sentido, eu creio que a um cristão cabe ser cristão. Ser cristão, cabe tudo aquilo que Jesus disse. Portanto, quando perguntam em ser feminista cristã, eu acho que até é um bocadinho contrassenso. Acho que são coisas que não são, nem sequer são completamente diferentes, na minha opinião. Portanto, é necessário desmontar quais é que são os princípios do feminismo. Quando alguém me pergunta, então, mas tu és antifeminista? Não, a questão não é essa. O que é que então eu fazer com isso? Eu defendo, sim, a igualdade de direitos. Sim, eu defendo a igualdade de dignidade e da essência humana. Sim, eu defendo a igualdade de oportunidades. Não, eu não acho justo numa sociedade uma mulher ganhe menos do que um homem, por exemplo. Portanto, tento refutar isso, dizendo que eu não sou feminista nem sou antifeminista, eu sou cristã. São coisas diferentes. Ok. Próxima questão é se. Só para dizer como é que ser. Ok. Em relação à submissão, o conceito de submissão e ao dever da mulher de ser submissa, a mulher deve submeter-se à mesma a um homem que pratique autoritarismo e não autoridade. Estamos a falar em contexto de casamento, certo? Sim. Pronto, é que uma coisa importante aqui de dizer, mesmo no contexto da igreja, não é? Submetemos-nos uns aos outros, é uma submissão mútua dos cristãos entre eles. Não existe mais ninguém na Bíblia que uma mulher casada, e é no contexto do casamento, ter a submissão a mais algum homem que não o seu marido. Ok? O exercício da submissão, eu disse que era uma disposição voluntária. O momento em que eu acho que não é devida submissão ao homem é quando essa submissão exige pecado, ou entramos em questões de violência e de abuso. Já foi ultrapassado. Quando um homem está, é tal questão que eu estava a dizer, a submissão é um ato voluntário de colaboração, não é algo que o homem, depois isto entra em campos que é tal questão da autoridade e do autoritarismo, não é uma coisa que o homem diz, vai achar a casa, senta e faz e vai. Isso não é nada, isso não é casamento aos olhos de Deus. A submissão é uma atitude voluntária que em momentos em que o marido, por alguma razão,
está a pedir coisas que sejam pecaminosas e a mulher vai dizer, lamento, mas isso eu não vou fazer. Ok, acho que respondido. Em relação à questão dos géneros e não ser melhor que nenhum, então porque é que a maioria das pessoas pensa que Deus é um homem, é porque ele criou o homem primeiro, ou ele próprio, Deus, não tem género? Pois há essa questão do Deus ter criado o homem primeiro. Existe essa questão, por acaso eu nunca tinha debatido propriamente com ela. Eu acho que isso é mesmo assunções da nossa cabeça que nós não podemos referir propriamente. E fazem parte também do mistério da fé. Eu acredito que Deus faz tudo bem feito. Eu não acredito que na ordem da criação do mundo, pelo facto de criarmos umas primeiras coisas no dia 1, que essas coisas sejam mais importantes do que as do dia 3. Portanto, no lado da criação, do tempo e da maneira como a palavra escrita e revelada se nos chega a nós, temos sempre de compreender que, mesmo sendo cristãos e acreditando ter o Espírito Santo, há uma revelação que nos é feita dentro das nossas limitações. Não é um atestado à ignorância no sentido de dizer, eu não quero saber esse assunto, não quero me preocupar muito com ele. Mas, muito sinceramente, em relação a isso, não é uma preocupação que eu pessoalmente tenho. Deus é Deus, Ele é que sabe como é que faz as coisas. Criou o primeiro Adão, criou Eva, à sua imagem. Isso não me resiste em nada. Não, eu não queria ser homem. Sou mulher e Deus sabe que eu sou mulher. Ok. Outra questão refere-se a uma passagem bíblica que eu vou. Isto agora mudou assim a popularidade das questões. Que encontra-se na primeira carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, e eu vou ler. Como sabem, algo para não saber, porque a Bíblia divide-se em vários capítulos para questão da organização. Então, esta passagem está no capítulo 14 e a pessoa que fez a pergunta refere-se aos versículos 34 e 35, que diz que conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Se porém querem pedir alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher vergonhoso falar na igreja. E a pessoa que pergunta esta pergunta pergunta assim: como devem interpretar, então, 1 Coríntios 14, uma passagem bíblica muito usada a favor da ideia de que a Bíblia é machista? Olha, quando nós lemos a Bíblia, lemos estas cartas, nós precisamos ir ao contexto das cartas também. E o que estava a passar na igreja de Corinto era uma grandíssima confusão. Era uma igreja que basicamente sabia as verdades da palavra, mas não as estava a viver dessa forma. Então, para nós chegarmos a esta parte, nós precisávamos de começar pelos capítulos anteriores e perceber a saldanhada que lá estava a acontecer para tal chegar a esta parte de Deus. Demoraria algum tempo para vos explicar qual a minha posição sobre este assunto. Mas dizer o quê? A Bíblia não é machista. Há um contexto para que algumas coisas sejam afirmadas. Quer isto dizer que homens não podem aprender com mulheres? Não, não quer dizer. Nós vemos mulheres na Bíblia que foram exemplos tanto portuguesas como até, por exemplo, Priscila e Áquila, que trabalhavam em conjunto com o apóstolo Paulo. E, portanto, é que há um contexto aqui muito específico que está a ser trazido a ordem. Claro que depois há igrejas que podem adaptar isto de uma maneira muito literal e não permitir que mulheres façam nada. Isso depois cada interpretação, mais à letra ou não, é tomada. Mas não considero que seja machista e
contexto da mulher para com o homem. Eu creio que o nosso testemunho, e o vosso, enquanto estudantes universitários do nosso meio, é tentarem ser, para quem acredita na Bíblia e acredita que a Bíblia é a autoridade, é uma missão que vos é confiada, é vocês ensinarem a Bíblia. Conhecerem a Bíblia e ensinarem a Bíblia. Portanto, não devem ter receio de usar algumas palavras. Mas, obviamente, vivemos num contexto cultural que sabemos que em algumas alturas, se queremos chegar, é a mesma coisa quando falamos com alguém que está aborrecido com alguma coisa ou que está traumatizado com algum tema. Nós vamos ter algum cuidado na maneira como transmitimos a verdade de forma a que chegue ao coração. Portanto, eu acho que tem que haver sensibilidade na maneira como nós transmitimos. E, por exemplo, eu acho que se vocês usarem, darem a palavra de submissão, explicarem o que ela é, por exemplo, no contexto do casamento que a Bíblia é, então qual é que é a missão do marido? É sacrificar-se pela mulher, se precisar ir por ela, certo? Então, o que é a submissão da mulher? É a mulher deixar que o marido esteja disposto a sacrificar-se por ela. E qual é que é o problema? Tem algum problema nisso? Se a missão do marido é sacrificar-se, a missão da mulher é colaborar para que o marido se sacrifique por ela. Portanto, é. Certo? A mulher está a colaborar para a missão do marido. Portanto, sim, a missão do marido é muito mais difícil, porque basicamente a mulher está a ajudá-lo a que ele se sacrifique para os interesses dela acima dos dele. Quando vocês montam esta ideia, não vão ter problema nenhum na autoridade, porque a autoridade do marido é aquela autoridade que nós temos em Jesus quando lava o pé aos pés dos discípulos, que é uma autoridade que se sacrifica. Não é uma autoridade autoritarismo egoísta e que busca os seus interesses. É uma autoridade que, quando vem ao encontro da mulher, é para satisfazer, é para ajudar a cumprir a missão. Portanto, não devem ter receio de usar as palavras. Claro que terão sempre ter cuidado de saber explicar. Usar as palavras só por si só, sabendo que elas têm uma má reputação na nossa sociedade, obviamente que não. Se eu acho que chega de submissão aos cartazes políticos, está mal colocado. Está. É um mau uso da palavra. Muitas palavras têm um outro valor do que aquele que originalmente, para o qual originalmente foram criados. Portanto, nós não devemos ter medo de os usar. Mas a maior missão também do cristão é saber contextualizar, é saber falar a linguagem do meio cristão. Se nós vamos falar a uma criança de 3 anos, não falamos da mesma maneira que falamos com um colega nosso ou como falamos com uma pessoa mais velha. Portanto, temos que estar disponíveis para articular as nossas ideias com sabedoria. Da mesma maneira que vocês, em aula e em trabalhos e em teses, têm que ter
se tornam confusos para nós, mas somos gratos porque tu colocas pessoas na nossa vida que já os estudaram, que podem explicá-los de maneira a que nós possamos entender. Peço que aquilo que nós ouvimos hoje que se possa refletir nas nossas vidas, Deus, que faça sentido e que possamos sempre testemunhar de boa maneira a tua palavra, Deus, o teu amor, mesmo nestes temas mais complicados para com os nossos colegas. Peço que estejas com cada um de nós no resto desta semana, deste mês, Deus, em nome de Jesus. Amém. Minuto para dizer que vamos jantar.